Olá, bom dia. Eu sou o pastor Marcos Dias, o pastor auxiliar de famílias da Primeira Igreja Batista de Niterói, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E nesse trimestre em que nós vamos estar falando sobre as cartas de Paulo, nós vamos estar aprendendo na nossa lição 4 da nossa revista Compromisso, cujo tema da lição é o embate da igreja contra o mundo. Que tema forte, né? Parece até que nós estamos falando dos dias atuais. Só que isso aconteceu há muito tempo. Mais uma vez eu repito, não é a Bíblia que é atual. São os homens que são moralmente atrasados. Nós avançamos muito pouco em relação aos nossos costumes, né, aos nossos valores cristãos. Muito pouca coisa a gente tem avançado. Por isso que a Bíblia é sempre atual, é sempre moderna. Nosso texto bíblico se encontra em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e o capítulo 2. Né? No capítulo 1, do versículo 1 ao 12, e no capítulo 2, do versículo 1 ao 17. O nosso texto áureo se encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Atualizada. E a palavra de Deus diz assim: Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É interessante porque esse embate da igreja ele sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Porque ser cristão, seguir os ensinamentos do Cristo é viver na contramão do mundo. É viver na contramão do mundo. E é sempre importante, aonde nós estivermos, lembrarmos: por que eu estou aqui? Quem me trouxe até aqui? E a quem eu devo obediência? Porque o mundo, muitas vezes, vai tentar te colocar de joelho diante dele e falar: aceita. Aceita porque todo mundo faz. Aceita porque sempre foi assim. Não. Jesus foi na contramão da cultura. Jesus foi na contramão de tudo aquilo que aquela sociedade buscava. Eles buscavam um Salvador que pudesse vir com mão de ferro e salvar o povo. Mas Jesus veio com ensino, com palavra, com amor, com atitude, e mudou tudo o que precisava ser mudado. O restante depende de nós. A parte que depende de Deus, ele envia Jesus e Jesus faz. Agora, a parte que depende de nós, Deus não vai fazer por nós. Nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos nos posicionar. E a nossa lição começa assim. A presente lição trata dos embates travados pelo povo de Deus diante do enfrentamento das questões culturais do mundo, em contraste com os valores cristãos ensinados por Jesus. Diante desta complexa batalha de ordem espiritual, cabe à igreja, fundamentada na contracultura cristã, disseminar os princípios do reino de Deus no mundo. E ele continua falando: a cidade de Tessalônica, como já abordado anteriormente, era um local de vida dissoluta, ou seja, de vida desregrada, pessoas que não tinham nenhum tipo de controle, de padrões indevidos e bem distantes de Deus. E é nessa localidade que nasce uma igreja já em meio às perseguições, como se encontra lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículos 4 até o 6. E diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason,
procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo também chegaram aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Este que a palavra está falando somos nós. Nós precisamos transtornar esse mundo. Mas transtornar não segundo a nossa vontade, o nosso entendimento, é levar a palavra, levar o evangelho para que ele cumpra o seu propósito na vida das pessoas. Não é você, não sou eu. Nós somos só a boca do evangelho. Agora é preciso estudar o evangelho para que o que sair de nós seja genuíno, seja verdadeiro, seja fundamentado. Porque só assim esse evangelho vai fazer todo o efeito que se espera dele, que é trazer salvação, que é trazer cura, trazer libertação, trazer transformação de vida. Continuando, ele vai falar assim: logo, devido à má compreensão do assunto do dia do Senhor, foi necessário nova carta, com a finalidade de corrigir problemas e equívocos da interpretação do texto escatológico, presente na primeira carta. Uma interpretação indevida da questão trouxe sérios problemas à igreja, que inclusive refletiu na própria sociedade tessalônica. Quando se fala sobre a questão do dia do Senhor, já foi estudado sobre isso, as pessoas entenderam, se a volta de Jesus estava próxima, a volta de Jesus, então não se precisava mais trabalhar, não se precisava mais ajuntar, porque tudo iria acabar. E aí o que aconteceu? As pessoas pararam de produzir, pararam de trabalhar, aguardando o fim. É a mesma coisa. Se você chega para uma pessoa e fala o seguinte: você está salvo. Ok. Você aceitou Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Então você está salvo. Então não quero mais nada. Se eu morresse hoje, eu estaria satisfeito, porque aceitei Jesus, eu já estou salvo, já garanti meu lugar no céu. Então, cada um que faça a sua parte. Só que não é bem assim. Você é salvo para levar salvação. Você é instrumento de Deus, eu sou instrumento de Deus para levar salvação às outras pessoas. Nós precisamos falar do Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho, para que o Espírito Santo possa fazer a parte dele, que é trazer a conversão. É ele que converte as pessoas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos permitir ser usados como instrumentos do Senhor na vida das pessoas. E isso gerar transformação na sociedade. A sociedade brasileira, ela cada vez mais tem se tornado cristã. Tem aumentado o número de conversões, tem aumentado o número de igrejas, de denominações. Só que, no entanto, nós não temos visto essa transformação na mesma proporção na questão ética e moral da sociedade. Porque ainda temos pessoas que, embora convertidas, embora aceitassem Jesus, não mudam o seu comportamento, não mudam o seu caráter, ou seja, não permitem que o Espírito Santo guie essa pessoa nas suas decisões. Então não é o que eu quero, é o que a palavra me manda fazer. Ah, pastor, mas aquilo aconteceu e a minha vontade era essa. É isso que o mundo quer. É isso que o mundo propaga. Raiva, ódio, vingança, olho por olho, dente por dente. É assim que vai ser. Porque isso é justo, porque vamos resolver na justiça. Não é esse o papel do cristão. O papel do cristão é buscar reconciliação, restauração. Ou o evangelho que nós temos estudado mudou? Mudou esse evangelho? Porque eu não tenho percebido isso. Então o embate da igreja contra o mundo é esse. É viver o evangelho. Não é falar de um evangelho que não se vive. Porque isso passa a ser demagogia, meus irmãos. É como a palavra fala do sepulcro caiado.
né? Muito bonito, caiado, preparado, bonito, formoso por fora, mas por dentro cheira podre. Eu não quero ser assim. E não quero que você seja assim. Então não permita que a mágoa, não permita que as suas feridas emocionais, que os seus traumas, que os seus medos julguem por você. Se liberte disso. A igreja precisa ser liberta, pois só assim a palavra de Deus vai frutificar. Uma casa dividida não subsiste, não permanece de pé. Então primeiro é preciso que toda a igreja do Senhor se una, não com o mesmo pensamento, não é isso que eu quero dizer, mas com o mesmo propósito de levar a palavra, de buscar o perdão, de buscar o entendimento, porque só assim a igreja vai seguir. Caso contrário, vamos ficar marcando passo. Igual aquele soldado que fica no lugar só levantando o pé, mas nunca avança. Isso se chama marcar passo. A explicação da vinda de Cristo, que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, vai dizer o seguinte: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, o dia do Senhor vem como ladrão de noite, ou seja, será uma surpresa. Não tem como prever. E até hoje as pessoas estão em busca de datas. Não, tem que acontecer assim. Tem que acontecer dessa forma. Vai ser nessa tal época. Para quê? Para quê? Qual é a finalidade de tentar descobrir isso? Perder o tempo tentando descobrir. A gente só precisa entender que vai ser repentino, vai ser glorioso, vai ser majestoso. Só. Só isso. E se a gente compreender e viver segundo essa esperança, segundo a nossa fé, tudo vai ser diferente, tudo vai ser mais fácil. Então viva cada dia como se Jesus estivesse voltando agora. Como se Jesus fosse voltar hoje. Produza, frutifique, ame, perdoe. Porque o dia de amanhã só pertence ao Senhor. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. É por isso que nos sepultamentos, quando eu chego, algumas vezes eu vejo as pessoas desesperadas. Muitas pessoas choram diante dos caixões, diante dos túmulos, se arrependendo, com a consciência pesada porque poderiam ter feito muito mais, poderiam ter amado muito mais, poderiam ter perdoado e pedido perdão. Mas o orgulho, a vaidade não deixou que aquelas pessoas fizessem. E eu falo para vocês, meus irmãos, o embate da igreja também é por esses valores. É preciso dar um passo atrás. É preciso recuar e buscar a reconciliação. Pois caso contrário, não adianta propagar um evangelho que não é vivido através das nossas atitudes. Só é vivido por palavras. Esse evangelho a igreja não consegue convencer ninguém. Certo que convence é o Espírito Santo, mas as nossas atitudes mostram quem nós somos. A proposta paulina, como esta segunda carta, diz, era corrigir a falsa impressão de que o dia do Senhor havia chegado. E tinha uma intenção, que era fortalecer a igreja no embate travado com o mundo, promovendo transformação da sociedade por meio dos ensinos de Cristo. É tão difícil isso? Impactar a sociedade de maneira positiva? No momento em que nós vemos tantos escândalos, tanta gente envergonhando o evangelho, é muito triste. E eu não estou aqui falando sobre perfeição, porque ninguém é perfeito. Eu também não sou perfeito. Todos nós temos nossos defeitos, nossas limitações, todos nós temos nossos dias ruins. Mas isso não pode ser uma constância. Todos os dias, sempre com uma atitude crítica, uma atitude amarga, ferindo, é preciso nos libertar. O conhecimento da palavra precisa gerar transformação na sociedade. A palavra nos ensina a perdoar. A palavra nos ensina a seguir adiante.
A palavra nos ensina a olhar para o alvo, que é Cristo Jesus. E nós temos feito isso? O mundo tem visto isso na sua vida, na minha vida? Porque se não tem visto, tem alguma coisa errada. O objetivo desta segunda carta é dar ânimo aos crentes que ainda estão passando por forte tribulação, dizendo-lhes que o consolo dos salvos tem suas raízes no passado e as suas esperanças no futuro. Vou repetir. O objetivo desta segunda carta é dar ânimo aos crentes que ainda estão passando por forte tribulação, dizendo-lhes que o consolo dos salvos tem suas raízes no passado e as suas esperanças no futuro. Cristo morreu na cruz para nos salvar. E nós aceitamos Jesus para poder fazer parte dessa salvação, para poder fazer parte, né, da nossa estada, da nossa comunhão com Deus no céu. E é justamente essa esperança no futuro no céu, diante de Deus, aonde não vai haver mais sofrimento, mais ranger de dentes, é essa esperança que nos faz prosseguir, que faz isso tudo aqui valer a pena. Porque se você não crê nisso, então você não vive. É aquela história, né? Eu só vivo hoje, só me interessa hoje. E o amanhã? E o amanhã com Deus no céu? A glória que ainda há de vir, você está diante do Senhor. Isso não tem nada que possa medir a grandeza desse momento. Paulo, então, apresenta gratidão a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele menciona o aperfeiçoamento da fé dos crentes da igreja de Tessalônica. Tudo isso como fruto da fraternidade existente entre eles, numa condição de cuidado mútuo e discipulado com amor. Essa parte aqui também eu grifei, de tão importante que é. Tudo isso como fruto da fraternidade existente entre eles, numa condição de cuidado mútuo e discipulado em amor. Cuidado mútuo significa o quê? Eu cuido de você, você cuida de mim, nós cuidamos dos outros. E assim todo o povo de Deus é cuidado. Todos nós precisamos cuidado. Tinha um pastor amigo meu, que ele até nas palestras, o tema das palestras, de uma das palestras é quem cuida de quem cuida. Você cuida das pessoas, você aconselha, você visita, você tem feito tantas coisas, ou já fez tantas coisas. E quem cuida de você? Quem é que cuida do seu emocional? Quem é que cuida do seu psicológico? Você tem dado contas do que você faz, do que você pensa a quem? Ah, não, eu só dou contas a Deus. Ok. Se isso é suficiente, ok. Porque eu acho que nós precisamos sempre estar em comunhão com alguém que possa, né, nos escutar, que tenha maturidade, que seja uma pessoa ética, que seja uma pessoa experiente na fé, porque nem todo dia é um dia bom. Nem todo dia a gente tem certeza do que é para fazer. Nem todo dia a gente tem a vivência para resolver o problema que precisa ser resolvido. Às vezes a gente precisa de alguém para a gente simplesmente falar, colocar para fora, porque tudo que é guardado aqui e aqui nos faz adoecer. Tudo isso que nos faz sofrer, um dia vai adoecer o nosso corpo, vai adoecer a nossa mente. A identidade da Igreja de Cristo. Pela solidariedade fraternal existente entre os irmãos da Igreja de Tessalônica, Paulo testemunha com orgulho às demais igrejas, iniciadas no primeiro século, aquilo que Deus estava fazendo na vida deles e a vitória pela fé em Jesus Cristo, mesmo em meio às grandes lutas, perseguições e aflições. Entenda uma coisa, olha o quadro geral. A igreja cristã, né, o povo cristão, não era a maioria. Não era a maioria. Era uma igreja tessalônica, uma igreja que vivia no mundo dissoluto, sem regras, onde as pessoas só buscavam prazer. Então era uma minoria que havia acabado de se converter e que por isso estava sendo perseguida. Ó, esses que estão pregando isso, que estão fazendo essa bagunça, já chegaram aqui. Tal de Paulo, tal de Silas, tal de Timóteo, eles já chegaram aqui, trazendo essa bagunça, essa arruaça,
que é esse evangelho. Mas o evangelho é assim. O evangelho, quando ele entra, ele transforma. E aquelas pessoas que estão acostumadas a viver por si só, no seu egoísmo, com foco só no prazer, com foco só em si, depois que elas são tomadas pelo Espírito Santo, depois que Jesus começa a usar essas pessoas, é algo tremendo. Porque nada mais é como antes. Famílias se rendem ao Senhor. Pessoas se rendem, comunidades se rendem. Então essa igreja ela é perseguida justamente por isso. Que algumas pessoas começam a se converter e o quadro é: por que essa pessoa está agindo dessa maneira? Ela era assim, ela participava, ela andava conosco. Agora essa pessoa ela está andando separada, ela não quer mais saber de viver aquilo que a gente vivia. Aí começa a perseguição. Vê se não é isso que está acontecendo. Um jovem, hoje, quando ele vai para uma universidade pública, principalmente, ele se sente um peixe fora d'água. Ele se sente um peixe fora d'água. Porque o que ele aprendeu dentro de casa com seus pais, de valores cristãos, muitas das vezes, quando ele abre a boca na faculdade, na universidade, e ele fala, sou cristão, ele começa a ser perseguido, sim. Começa a ser isolado. Né? A palavra de ordem hoje é cancelado. Alguns jovens desses são cancelados literalmente. Ele não é chamado para nada, ninguém convida para nada, muito mal falam. Por quê? Porque ele sabe que ele não compartilha dos mesmos ideais daquela grande maioria. Então ele passa a ser perseguido. Entendeu? É assim que funciona. As coisas de Deus incomodam o mundo. A igreja é considerada digna do reino de Deus pelas lutas que enfrenta e pela permanência fiel a Deus. Ou seja, você está enfrentando lutas? Você já enfrentou? Você continua enfrentando lutas? Parabéns. Todos nós enfrentamos. Lutas contra a enfermidade, lutas financeiras, lutas internas contra os nossos medos, traumas, lutas familiares e conjugais, lutas profissionais. Mas nós enfrentamos essas lutas sempre buscando na palavra de Deus consolo, conforto, fé e esperança para continuar. E assim, dessa maneira que vai falar, permanência fiel em Deus. Clame a Deus, ore a Deus, busque o Senhor para que Ele dê direção nas suas decisões. Para que os que são perseguidos pela causa do Evangelho, que venha alívio da parte de Deus. Nessa aula, Paulo vai falar sobre essa carta aqui, a carta aos Tessalonicenses. Mas nessa manhã eu quero te dizer que o Evangelho venha trazer alívio da parte de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. Que já a partir desse momento você sinta a paz que excede todo entendimento, independentemente do problema que você tem enfrentado, seja na sua família, seja diante das suas dificuldades conjugais, seja diante das dificuldades profissionais. Eu creio que o Senhor, nesse momento, vai trazer alívio para você. Em nome de Jesus eu creio. Assim a igreja, ela é identificada como perseguida, mas fiel e gloriosa na vinda de Cristo, para a consumação final de todas as coisas. Ou seja, o justo julgamento de Deus acontecerá sobre justos e injustos. Seu povo será aliviado e desfrutará de suas preciosas promessas. Amém? Creia nisso. Creia nisso. Isso é real. Isso está acontecendo. Isso vai continuar acontecendo até a vinda do Senhor. E lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 45, vai dizer: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Os problemas são para todos. Ninguém vai ficar livre de problema. Ninguém vai ficar livre de enfermidade. Ninguém sobre a face da terra vai ficar livre disso. Agora, uma coisa é certa. A questão não é se os problemas virão, porque eles vão vir. Eles estão aí.
A questão é como você tem enfrentado esse problema. É isso que Paulo está chamando a atenção. Meus irmãos, como vocês têm enfrentado esse problema? Não busquem explicação no mundo, porque o mundo vai falar, acabou, não tem jeito. Corre atrás do seu prejuízo, briga, se vinga. Só que os ensinamentos do Cristo não são esses. Os ensinamentos do Cristo não são esses. A diferença está aí. Você passou por problema, você orou, você buscou o Senhor, eu tenho certeza absoluta que Ele vai confortar o seu coração. Creia nisso. A palavra dele nos diz isso. Então creia nisso. Tenha fé. A luta contra o pecado e o mundo. Esse é o segundo subtema. O primeiro capítulo é concluído como ênfase nas constantes orações de Paulo pelos Tessalonicenses, pedindo a Deus que os façam dignos do chamado, no intuito de que Deus cumpra a sua obra na vida deles. A fidelidade de Deus para com seus filhos nos motiva a orar pelos que sofrem. Deus é fiel. Deus é fiel. E se você está passando por uma dificuldade, está passando por um problema, eu preciso orar por você. É isso que a palavra fala. Sejam firmes. Mas, pastor Marcos, eu tenho passado muitas dificuldades. Busque meu contato. Me ligue. Deixe eu orar por você. Deixe eu orar por você. Venha até mim. Fale comigo, eu vou até você. E nós vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. E seja feita a vontade de Deus. Porque eu não posso prometer a você aquilo que não depende de mim. Se a cura não veio até agora, glórias a Deus. Mas, pastor, sou eu que estou sofrendo. Eu entendo, meu irmão. Eu entendo, meu irmão, que o seu sofrimento é grande. Mas eu não posso prometer que ele vai ser cessado, porque isso só Deus pode fazer. Mas eu creio que o nosso Deus pode fazer. Então nós oramos, nós buscamos forças juntos, em oração para prosseguir. A perseguição é o método de Deus para levar a palavra de salvação aos que não o conhecem. Também é a perseguição que fortalece os crentes. Vejam bem a situação que nós estamos vivendo. Muito se fala sobre a perseguição aos cristãos aqui no Brasil. Nós temos vivido aí nessa época uma perseguição velada ao Evangelho. Quando você fala sobre a questão do Evangelho, tem muita gente que não gosta. Ou seja, você pode falar sobre qualquer outra religião, mas quando você vai falar sobre o Evangelho, as pessoas têm torcido o nariz para isso. Isso é muito triste. Porque nós também, de alguma forma, nós lá atrás, nós começamos a tratar isso de uma outra forma. O Evangelho precisa trazer cura. O Evangelho precisa trazer amor, precisa trazer fé, esperança, mas, sobretudo, salvação. E a gente tem pregado o Evangelho muito mais para lançar as outras pessoas no inferno do que para falar sobre o amor de Cristo. O resultado é esse, a consequência é essa. Vamos pregar o Evangelho da esperança. Vamos pregar o Evangelho do amor. Vamos pregar o Evangelho da salvação. Ah, pastor Marco, mas aí eu tenho que falar que aquelas pessoas precisam abrir mão da sua vida, do seu caminho, da maneira com que vivem. Ok, concordo com você. Mas primeiro nós levamos o Evangelho, aquelas pessoas se convertem e aí sim nós começamos a caminhar, a discipular aquelas pessoas. Isso não é um passe de mágica. Uma pessoa que viveu tanto tempo numa vida desregrada, numa vida dissoluta, como o Tessalônica aqui, a carta aos Tessalonicenses fala, ela não vai mudar de uma hora para outra. Eu e você precisamos ter paciência, precisamos ter sabedoria. Essa pessoa não muda de uma hora para outra. Não sejamos ingênuos. Aí ele vai continuar falando, como se encontra, por exemplo, essa questão da palavra de salvação, da perseguição. Isso daí é tão sério que quando começou a perseguição aos cristãos em Jerusalém, os cristãos foram dispersos. A diáspora. Os judeus foram dispersos no mundo todo. Agora, eu te falo, será que vai ser preciso
acontecer uma diáspora aqui no Brasil, ou seja, uma dispersão dos cristãos brasileiros para que a gente possa levar o evangelho a todas as outras partes, né, dos países vizinhos, do mundo? Não sei. Está nas mãos do Senhor. Porque a gente tem ficado muito mais dentro da nossa igreja, com medo da violência, com medo disso e com medo daquilo. E temos só pregado para pessoas convertidas. Cada vez mais as igrejas têm menos conversões. Por quê? Porque se prega para quem já é crente. Uma vez que você aprendeu, uma vez que você amadureceu na fé, o seu lugar precisa ser no culto, sim, na igreja, sim, só para você receber a palavra, para você aprender. Mas depois disso você precisa sair. Você precisa levar esse evangelho ao mundo, para que esse evangelho frutifique, para fazer a diferença. Agora, se você ficar sentado dentro de casa, se você ficar só dentro da igreja e não levar, não conversar com pessoas que não são crentes, não apresentar esse evangelho, elas nunca vão se converter. Isso é lógico, né? O objetivo último de Deus é que seja reconhecido como Senhor por toda a humanidade. A salvação é para todos. Jesus veio, morreu na cruz por todos nós. E quando as pessoas entenderem isso, que esse gesto de amor representa o maior gesto de amor que a humanidade já viu, então, por gratidão e por amor, nós aceitaremos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A oração do pastor pela igreja. Com todo cuidado e amor pastoral, Paulo entra no assunto da vinda do Senhor. Então ele vai falar o seguinte: a ideia da reunião com o Senhor expressa que quando da vinda de Jesus existirá uma única igreja dos eleitos reunida. Se encontra lá em Marcos, no capítulo 13, versículo 27, que vai dizer o seguinte: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é tremendo. Existirá uma única igreja. Não vai haver uma denominação específica. Algumas pessoas tentam de todas as formas. Não, a minha é melhor. A minha que é melhor. A minha está mais correta. A minha não tem esse problema. Meus irmãos, não se enganem. Aonde existir ser humano, vai existir imperfeição. Então ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus somos todos iguais. Enquanto a gente não aceitar e não entender isso, vamos continuar tendo os conflitos desnecessários. Então vamos buscar reconciliação. Vamos nos colocar à disposição para resolver e não para criar mais complicação. Por isso que a igreja tem sofrido tanto. As pessoas, ao invés de buscar o poder do evangelho, estão tentando trazer o poder para si mesmas. E aí não conseguem. Porque todo poder que vem para você, ele te seduz. E se tem uma coisa que Satanás é especialista, é em seduzir as pessoas. Seduzi-las pelo poder financeiro, pelo poder social. E aí ele começa devagarzinho. E você vai começando a achar que você é melhor do que você realmente é. Não se engane. Você sangra como eu. O seu sangue é o mesmo. O seu corpo é o mesmo. Vamos todos para o mesmo lugar. O pó da terra nos espera, meus irmãos. Então não sejam levianos de achar que por uma condição social, de achar que por uma questão denominacional, somos melhores uns que os outros. Lê do engano. Lê do engano. Paulo alerta os irmãos de Tessalônica que não se assustem com as mensagens enganosas sobre a vinda de Cristo. Reforça que antes da parousia, as lutas serão ampliadas e a apostasia aumentará. E ele vai dizer: o homem do pecado, filho da perdição, se revelará com falsos ensinos. Meus irmãos, temos visto tanto disso, falsos ensinos. Se você pegar a palavra de Deus e começar a pregá-la só sobre um aspecto, pode parecer verdade, mas ela é incompleta. Ela é incompleta.
A palavra de Deus, ela precisa ser pregada em todos os aspectos. Mas, pastor, isso é muito difícil, com certeza. Porque não existe a condição de viver a perfeição da palavra. O que existe é a tentativa de sermos melhores a cada dia, segundo a palavra. É simples. Ninguém vai ser perfeito, mas nós temos que continuar tentando, buscando até o final dos nossos dias. Salvação é um ato. Você aceitou Jesus, se converteu dos seus pecados, então você está salvo. A partir dali, até a sua morte, tem o processo de santificação. É quando você cada vez mais permite que o Espírito Santo dirija a sua vida, as suas atitudes, para que você possa ficar cada vez mais parecido, né, com o varão da estatura perfeita, que é Jesus. Cada vez mais nós precisamos nos aproximar dele, de Jesus, do modelo de perfeição. Aproximar, não ser ele. Paulo não teve a intenção de revelar a identidade do homem do pecado. Seu objetivo era alertar os cristãos sobre a necessidade de certos acontecimentos se darem antes da vinda de Jesus. Novamente eu falo. Mas quem é o homem do pecado? Quem é o filho da perdição? Será que é esse? Será que é aquele? Eu vejo tanta gente preocupada, é o sinal da besta. O sinal da besta, na época do código de barra, era o código de barra. Hoje é o chip. Amanhã vai ser o quê? Nós estamos preocupados com o quê? Se nós sabemos que um dia todos nós vamos morrer, mas se você crê na sua salvação, você está preocupado com o quê? Com o sinal da besta? Com os últimos tempos? Com a perseguição? Meus irmãos, nada vai se comparar ao que nós teremos no céu. Agora nós precisamos continuar pregando o Evangelho até o final dos nossos dias. Vamos pregar um Evangelho de amor, de fé, de esperança. O Evangelho de Jesus. Não é o que a gente quer, mas é o que Jesus manda. O outro item é as evidências da vinda de Cristo no passado bíblico, que vai pegar lá de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do 5 ao 10. Vai falar que Paulo segue explicando que no tempo certo tudo aconteceria conforme a revelação de Deus. A seguir explica que mesmo com todo o poder que terá o anticristo em sua atuação no mundo, Jesus, em sua vinda gloriosa, o derrotará com o sopro de sua boca. Está vendo isso tudo que está acontecendo? Essa maldade do ser humano? Então, você já parou para pensar? Quantas pessoas que me perguntam, mas pastor, por que Deus não acaba com o mal? O mal não está na mesa, o mal não está na cadeira, o mal não está no teto, no chão, no tijolo, na madeira. Não. O mal está onde? Em nós. Quando nós nos permitimos, nós nos tornamos instrumentos do mal. Então, para acabar com o mal, Deus teria que acabar com quem? Com a humanidade. Por isso que Deus não acabou com o mal. Entendeu? Você já parou para pensar nisso? Agora, quando Jesus voltar, com o sopro de sua boca, Jesus acaba com toda a maldade. Que coisa fantástica, né? Imagina só a cena. Jesus só soprando. Toda a maldade sendo varrida da face da terra. Que coisa maravilhosa, que cena. Eu parei aqui, agora eu viajei. E ele vai falar que em Apocalipse 20, 10, no capítulo 20, versículo 10, é relatado que Satanás e seus ajudantes serão atormentados no inferno para sempre, numa ideia de derrota contínua e sem fim. Olha bem, vamos ver o que está escrito em Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelo século dos séculos. É para lá que vão aqueles que não aceitam Jesus. Mas pastor, e aí? Ué, você tem a sua escolha. Você aceita ou você não aceita Jesus? O mundo te oferece prazer, o mundo te oferece a diversão, te oferece a distância de Deus.
E aí, você quer Jesus ou quer o mundo? Ah, eu quero o mundo. Então já saiba, né? Você já deve saber que o que, segundo a Bíblia, é o lugar que está reservado para você é o lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e seus ajudantes, com o falso profeta. É assim, né, que a coisa acontece, simples assim. Mas pastor, a pessoa falou assim, mas e se vocês estiverem errados? Então deixa eu te explicar uma coisa. Se eu procurar seguir o que a Bíblia manda, né? Se eu procurar seguir o que a Bíblia manda, eu vou continuar sendo uma boa pessoa. Agora, se aquela pessoa, ao invés de estiver certa, estiver errada, para onde que ela vai? Para o inferno. É o que a palavra está dizendo, não sou eu que estou falando. É o que a palavra está falando. Porque eu gostaria que todos se salvassem, que todos se rendessem aos pés da cruz, porque esse era o propósito de Deus. Mas isso, infelizmente, não vai acontecer. Isso, infelizmente, não vai acontecer. É duro de falar, mas não vai acontecer. Então, quando pregar Jesus, nós precisamos pregar um Jesus que aceita as pessoas, que ama as pessoas, mas que transforma as pessoas. Não é simplesmente venha como estás e permaneça. Não, não. Não é esse o evangelho. O evangelho é o evangelho de transformação. Venha como estás e permita que o Espírito Santo transforme a sua vida, transforme as suas atitudes, transforme a sua palavra, transforme a sua casa, transforme a sua família. Porque aí sim é um evangelho de vida, e vida em abundância. Porque é Jesus que vai atuando. É o Espírito Santo que vai atuando naquela vida, naquela família, naquela casa. Então eu me deixo guiar pelo Espírito Santo. Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Continuando, vai falar que a conduta dos que se rebelaram contra os ensinos de Deus era de imoralidade e antiética. Já a conduta cristã não deve ser desprezada em nenhum momento da vida, pois é prova cabal de que são filhos da luz. Como se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos, sejamos sóbrios. Vigiemos, sejamos sóbrios. Não se deixe enganar. As comparações com os tempos de hoje. Para finalizar aqui, antes da conclusão, vai de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. Os seguidores do anticristo são descritos como aqueles que não querem amar a verdade de Deus, não dão crédito à verdade, têm prazer na injustiça, são entregues por Deus à atuação do erro, serão julgados, serão condenados. Que coisa triste, né? Palavra pesada. Mas os seguidores do anticristo escolheram como eles querem terminar. E você? Já escolheu como você quer terminar? Se você quer estar diante de Deus e receber o céu como presente? Ou estar distante de Deus? Já os crentes, a palavra de Deus é de gratidão a Deus por lhes ter escolhido para a salvação eterna e uma vida de contínua santificação no mundo pela atuação do Espírito Santo em suas vidas, numa proposta de ser instrumentos de transformação para a sociedade. Meus irmãos, vamos bater nessa tecla novamente. A nossa vida precisa ser uma vida de transformação para a sociedade. Aonde você chegar, seja educado, seja generoso, seja alegre, porque isso faz toda a diferença. O que nós temos assistido é pessoas crentes que estão sempre de mau humor, sempre dando lição de moral em todo mundo, sempre com aquele humor ácido, com muita crítica, com palavras de que eu faço, eu sou. Não, não é assim que a gente ganha as pessoas. Não é assim que a gente ganha as pessoas. É com a nossa alegria, é com o nosso sorriso.
um bom dia, um Deus te abençoe, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Seja para o motorista, seja para o atendente da farmácia, seja para alguém que está pedindo na rua. Agora você passa de cara amarrada, não vou falar. Parabéns. Você acabou de pregar o evangelho para aquela pessoa, dizendo que tudo aquilo que você aprendeu não surtiu efeito nenhum. Não frutificou em nada. Ah, mas eu tenho medo, pastor, não sei o que aquela pessoa pode fazer. Aí tudo bem, por medo tudo bem. Agora, se você conscientemente não fala com as pessoas, não é agradável, não é generoso, como é que você pode falar que esse evangelho tem frutificado na sua vida? Esse é o embate da igreja com o mundo. O mundo tem dado tudo que as pessoas querem, menos Jesus. E as pessoas que proclamam o evangelho têm dado Jesus, mas não tem dado mais nada além disso, além da palavra. A gente não tem buscado cativar as pessoas. É preciso cativar, é preciso cuidar, é preciso amar as pessoas, porque só assim nós vamos trazer essas pessoas para perto. Então, busque saber como as pessoas estão. Como é que você tem passado? Eu estou ligando para saber de você porque eu tenho sentido falta de você. Na igreja eu tenho sentido falta de você. No trabalho, está tudo bem? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? São essas palavras que fazem toda a diferença na vida das pessoas, ainda mais quando elas estão passando por problemas. Então seja você também um instrumento de Deus na vida do teu irmão, na vida da tua irmã. E concluindo, o desejo de Paulo é que com estes escritos, os irmãos da igreja de Tessalônica sejam fortalecidos e consolados no Senhor, que a esperança deles em Cristo seja renovada e sejam confortados e fortalecidos em Deus, em suas ações e palavras no meio da sociedade. O que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica é: parabéns, vocês têm sido constantes na fé, vocês têm perseverado na fé, mesmo diante das lutas, mesmo diante das perseguições. Parabéns, vocês são um exemplo. Não desistam, sigam em frente. Ah, pastor, minha família está passando por problema. Continue buscando a Deus. Continue buscando a Deus. Busque ajuda com irmãos, com alguma pessoa que possam te ajudar, que possa te aconselhar. Mas continue buscando a Deus. Não desista. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Às vezes só está faltando só um ajuste para você chegar onde Deus quer que você chegue. De repente você ainda não sabe qual é, mas em nome de Jesus você vai descobrir. E aí você vai ter uma família diferente, você vai ter um casamento diferente. O ambiente quem faz não são as pessoas, o ambiente quem faz somos nós. A minha visão da onde eu estou inserido faz toda a diferença, porque se eu trabalho num lugar e eu acho aquele lugar ruim, se eu só vivo reclamando, eu vou contaminar as pessoas. Hebreus 11 vai falar sobre isso, a raiz da amargura. Então não permita que a raiz da amargura venha te contaminar e contaminar as outras pessoas ao seu redor. Porque isso faz toda a diferença na proclamação do Evangelho. Então que nessa manhã nós percebamos que o embate da igreja com o mundo se dá, primeiro, pela fundamentação da palavra e, segundo, pela maneira como nós proclamamos esse Evangelho. Como você tem proclamado o Evangelho? Você só tem pegado a Bíblia para bater nas pessoas, não bater fisicamente, mas simplesmente para falar: Deus fala isso, Deus fala isso, Deus fala isso. Mas eu estou aqui para te ajudar a viver esse Evangelho que transforma vidas. Eu estou aqui para te ajudar, para caminhar junto contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. É esse Evangelho que transforma vidas. Não é simplesmente jogar o Evangelho nos peitos da pessoa e falar assim: ó, se vira, agora é contigo. Isso não é Evangelho. Os apóstolos, os discípulos não faziam isso. Eles acompanhavam as pessoas. Então vamos aprender a discipular pessoas. Seja presencialmente, seja virtualmente, nos PGMs, tudo isso são ferramentas que o Senhor nos dá para discipular pessoas, para cuidar de pessoas e para proclamar o Evangelho. Então que Deus abençoe você nessa manhã, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.